De volta ao Ministério Amigos da Oração, uma bênção você estar participando com a gente. Eu quero saudar você, meu irmão, que está em Belém do Pará, inscrito no Ministério. Você que faz acontecer o Ministério de Jesus. Você que está junto, orando, entregando tudo que você pode em termos de amizade, de companheirismo, para que o Ministério realmente funcione. É uma bênção. O Ministério há 10 anos funcionando. E temos você, amigo da oração, inscrito desde o começo do ministério. Outros, talvez você, meu irmão, inscrito há 5 anos, 2 anos atrás. Geralmente as pessoas que se inscrevem no ministério são pessoas que têm sido impactadas por alguma obra extraordinária do Senhor. Aqui no ministério nós temos pessoas curadas de câncer, pessoas curadas de diversas enfermidades. Aqui, crianças nascituras, acabaram de nascer, com problema cardíaco. Aqui a gente orou, Jesus fez uma obra, a criança aí já está bem grandinha. Aqui no ministério nós temos todo tipo de testemunho. Todo tipo de testemunho, não apenas na área da cura divina. É uma área importante, mas não é a única. Mas em todas as áreas, todas as áreas. Questões de relacionamento, questões pessoais, questões da nossa vida, muitas vezes que são questões pessoais, são dúvidas que nós trazemos às vezes desde a infância e aquilo vai se acumulando e quando chega a vida adulta, em alguns momentos é difícil até mesmo viver. E pessoas assim têm vindo ao ministério, têm recebido uma palavra de Deus, uma palavra que é, na verdade, uma manifestação dos dons do Espírito Santo. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. São coisas que só Deus sabe, só Deus pode fazer. Aqui é o ministério onde o Espírito Santo trabalha bastante. Na verdade, é Ele quem faz todas as coisas. Eu não busco, nunca pedi ao Senhor que trabalhasse comigo, revelando coisas, fatos, pessoas, não. Mas o Senhor tem feito assim, desde a minha adolescência, eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo, seja dormindo, seja acordado, as questões mais impossíveis de entrar no campo do conhecimento humano, no meu campo de conhecimento, principalmente, eu tenho recebido do Senhor palavra, orientação sobre muitas pessoas. E exatamente pessoas assim que fazem parte do ministério. Então aproveite e se inscreva, o ministério é interdenominacional. Mas agora, você vai parar um pouquinho, não vai ligar agora, porque nós vamos ler a Bíblia e vamos conversar sobre esse tema, como era o ministério de pregação na igreja primitiva. Bem, eu convido para uma leitura que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo número 2, Paulo escreveu assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Depois o apóstolo segue a leitura, que também vou seguir. Ele diz assim: Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza e em temor e grande temor que eu estive entre vós. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Como era o ministério de pregação na igreja primitiva? Bem, nós precisamos, sempre que pensamos em termos de Jesus, em termos de igreja, em termos de Bíblia, remontar quanto possível às suas origens. Olhar a linha do tempo para compreender no berço como eram as coisas, para que a gente tenha um norte e assim uma referência, um referencial para as nossas vidas. Bem, como era a pregação na religião judaica, uma vez que de lá que descende o cristianismo? Na religião judaica, nós sabemos que a pregação
principalmente nas sinagogas, era uma pregação em que as pessoas estavam assentadas e o próprio rabino, o próprio responsável pela congregação, pela sinagoga, que usava o uso da palavra, também ensinava assentado junto com o povo. Você sabe que as sinagogas tiveram um papel muito importante na história de Israel. Elas surgiram no período do cativeiro babilônico, quando Israel estava distante do templo, o grande templo de Salomão, e então precisava de reunir, e ali surgiram essas pequenas igrejas, as sinagogas. E as sinagogas tinham um papel muito importante, não apenas como local de culto, mas um local de ensino e até mesmo um local de onde se resolviam questões sociais, questões jurídicas. Era o ponto central da vida da comunidade judaica. No início, como dissemos, nas comunidades da Babilônia e mais tarde dentro do próprio Israel. Quando Jesus aparece em cena nos evangelhos, as sinagogas são um verdadeiro sucesso em Israel. E Jesus utiliza bastante esse espaço de culto e de pregação. Jesus prega no templo, vamos dizer no templo sede, o templo de Jerusalém, e prega principalmente nas sinagogas. No templo, a pregação de Jesus era um pouco mais difícil, porque ele tinha uma mensagem contundente e agressiva contra a forma de condução da liderança eclesiástica daquela época, do templo e da religião judaica. Mas nas sinagogas, a pregação era mais democrática. Nós temos alguns relatos na Bíblia quando Jesus aparece pregando em sinagogas. Quando, por exemplo, lê também o livro de Isaías em uma dessas casas de reunião do povo judaico daquele tempo. Como era essa pregação? Bem, a pregação da sinagoga era um ensino, realmente. Não tinha nenhum momento a ideia ou o conteúdo de uma exposição que ganhasse asas da imaginação e que se transformasse em uma espécie de atrativo. Não. Todos os judeus entendiam que o momento de ouvir a palavra era o momento de aprender, era o momento de ensinar, o momento de aprendizagem. Bem, é exatamente assim que Jesus prega. Nós vemos que Jesus prega nas sinagogas, sua pregação segue o rito de pessoas assentadas e do próprio ensinador assentado. E quando Jesus faz essas pregações, ou suas pregações fora das sinagogas, como ele se comporta? Nós vamos ler passagens bem claras, como por exemplo do Sermão da Montanha. Está dito que Jesus, vendo as multidões, pediu que elas assentassem em um grande campo, onde havia muita relva, e assentaram ali as pessoas. E Jesus também, assentando-se, começou a pregar o Sermão do Monte. A pregação de Jesus é uma pregação em que ele está assentado, até porque não tem o recurso de tecnologia que temos hoje, não tinha esse recurso. Então Jesus precisava falar na mesma linha de comunicação sonora do povo, ou seja, a palavra daquele que emitia a mensagem precisava seguir uma linha horizontal da audição da plateia. Então todos assentados, era uma perfeita acústica, um perfeito modelo de homilética, de pregação. E logo depois do ministério de Jesus, como era a pregação na igreja? Nós temos alguns relatos, por exemplo, de uma pregação um tanto inflamada, no sentido do espírito, por parte de Tiago, por parte de Estevão, Estevão. Deu uma pregação antes do seu martírio, que é uma pregação
que realmente é exaustiva, em que ele vem passando pelas Escrituras, mas essa é uma pregação apologética em que Estevão realmente está em um momento crucial, é como a sua defesa, a defesa da fé que ele está fazendo diante do povo, que está prestes e daqui a pouco vai realmente sacrificá-lo, martirizá-lo. Mas, do ponto de vista normal, nós temos que a pregação na igreja primitiva não era muito diferente do que está acontecendo aqui e agora. Quando você está sentado, provavelmente me assistindo agora. E eu também estou assentado aqui e nós estamos conversando sobre este assunto. Nós temos uma referência muito interessante no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo número 2 está dito que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio sobre eles um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa onde estavam e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Segue o relato de Lucas, do evangelista e aqui escritor do livro de Atos. O que nós colhemos desse texto? Nós colhemos que estavam todos assentados, cerca de 9 horas da manhã. 9 da manhã, a hora terceira. Estavam assentados quando o Espírito Santo veio sobre eles. Estavam orando? Provavelmente não. Paulo é bastante enfático quanto ao costume da igreja primitiva orar de joelhos. Paulo mesmo fala sobre seu costume de orar assim. Quando escreve aos Efésios, Paulo diz que ele se punha de joelhos para orar pelos irmãos de Éfeso. Provavelmente, aqueles irmãos, 120 discípulos que estavam no cenáculo, estavam ouvindo uma pregação. Provavelmente Pedro ou outro apóstolo estava falando uma palavra, naturalmente, e eles estavam assentados ouvindo a palavra, quando o Espírito Santo veio sobre eles. É muito interessante que a palavra homilia, de onde deriva a palavra homilética, significa exatamente ensino em tom familiar. A palavra homilia nasceu do costume da igreja ensinar nos lares. Aí nós temos que falar algo mais, lembrar que até o 3º, 4º século, mais ou menos, a igreja não tinha templos. E quando as cartas de Paulo, todo escrito neotestamentário, faz referência à igreja, está falando de pessoas que se reuniam nos lares, nas casas dos irmãos. Então, num ambiente familiar, assentados, eles ouviam a pregação. E qual era o conteúdo dessa pregação? O que pregavam aqueles irmãos na igreja primitiva? Jesus. Jesus. Nós precisamos compreender, por exemplo, os irmãos não tinham o Novo Testamento. Eles tinham apenas o Antigo Testamento. Porém, o Antigo Testamento tinha um quê profético sobre o Messias, mas não tinha uma biografia do Messias. Pelo contrário, os judeus não aceitaram que aquele nazareno era o Messias. Grande parte da pregação da igreja primitiva era uma pregação oral, literalmente oral, uma pregação baseada na experiência. Vamos pensar um pouco como era. Estão os irmãos reunidos em uma casa, como nós temos um relato no livro de Atos, na casa daquele centurião, Cornélio, que foi o primeiro gentio, provavelmente, a receber o evangelho, quando chega Pedro e mais alguns irmãos chegam para ministrar a palavra. O que vemos? Cornélio convida seus amigos, sua família, e todos estão ali. Cornélio diz: estamos todos aqui para te ouvir, Pedro. E Pedro começa então a pregar. Como era a pregação? Falava sobre Jesus. Pedro ia conversar como era Jesus.
como era o ministério de Jesus, como tinha sido aquela experiência extraordinária, como Jesus transforma a vida das pessoas, como Jesus tem poder de curar, e então passar suas experiências. Isto apresentava Jesus bem vivo, bem real, no meio daquela comunidade. E quando foi que mudou essa tônica, essa forma de pregação da igreja? Com o passar dos séculos, com o surgimento dos templos. Porque quando surge o templo, surgem os púlpitos. Quando surgem os altares, os púlpitos, surgem os pregadores. E agora nós começamos a entrar naquele tempo, começávamos a entrar numa outra forma de pregação. Hoje, irmãos, nós vivemos coisas aberrantes no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, porque o Brasil é um campo fértil para mercenários, não somente na área política, mas na área religiosa. Nós temos igrejas e ministros religiosos no Brasil que deveriam estar presos, porque o que eles fazem com o povo brasileiro é crime, é extorsão clara, extorsão clara. Esses dias eu vi uma crítica sobre o chamado Sistema S, que é um grupo de órgãos que não são da administração direta, como o Sistema S, porque lembra o SESI, o SESC, o SENAC, certo? E são órgãos cuja arrecadação não passa pelo crivo da Receita Federal. Exatamente o que acontece com tantas igrejas no Brasil, certo? O Ministério de Pregação virou no Brasil uma vitrine de show, de artistas. Então as pessoas se empolgam com quem fala mais eloquente, com quem fala mais bonito. Nós precisamos nos lembrar que a eloquência, o domínio da palavra, não são necessariamente dons de Deus. Precisamos lembrar de Hitler. Hitler tinha o dom da palavra, um dom natural da palavra, certo? Ele arrebatava multidões com a sua homilia, com os seus discursos inflamados nazistas. Mas todos sabemos o que foi o nazismo, certo? Nós precisamos, irmãos, ouvir Jesus. Nós precisamos do ensino da palavra. Nossas igrejas precisam parar de ser palco de pregadores. Nós precisamos parar de viajar de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, para ouvir pregadores, inclusive muitos deles de testemunhos duvidosos quanto cristãos. Nós precisamos aprender de Jesus, aprender da palavra. Bem, o ministério de pregação na igreja primitiva era o ministério de ensino. Eu espero que você e eu voltemos a esse modelo. Paremos um pouco o show e queiramos aprender de Cristo, dele mesmo, através de seus servos e suas servas. A gente vai ao intervalo, quando eu voltar, vamos orar. Fique aí, volto já.